Pessoal, serei bem sincero com vocês. Até um certo tempo atrás, eu não tinha conhecimento algum sobre o tema que será mostrado neste vídeo. Não tinha a menor ideia de sua existência. Não imaginava a grandeza dos fatos, a riqueza de detalhes e o quanto isso impactou em algum momento na história e na sociedade. Estamos falando do Project Blue Book, ou em português, Projeto Livro Azul. Sou bem honesto, assistindo o canal History, acabei sem querer achando esta série que logo me chamou a atenção. Como gosto desse tipo de gênero, acabei assistindo, então foi de lá que conheci o Livro Azul e fui pesquisar. Abrindo o tópico de UFOs, eu acho justo iniciar pelo projeto Livro Azul, até porque, basicamente, foi um dos primeiros projetos do governo ligado à ufologia após a Segunda Guerra Mundial. Este é um assunto muito complexo, não dá para tratar de tudo apenas em um vídeo, até porque o projeto do governo foi iniciado após a Segunda Guerra Mundial, mas os eventos ufológicos vêm bem antes da Segunda, da Primeira Guerra Mundial. Quero deixar claro que não sou cientista e nem ufólogo, sou apenas um observador, um questionador dos fatos ou da ciência, e não detenho a verdade absoluta, mas apenas um ponto de vista meu e quero levar as pessoas a questionarem também. Galera, sei que me estendi um pouco nesta introdução, mas é necessário, até porque neste primeiro vídeo sobre o projeto Livro Azul será um conteúdo bem objetivo. Deixarei para os próximos capítulos o detalhamento de todo este assunto, os envolvidos, as tramas, os eventos, etc. Fala, caçadores de histórias, tudo bem? Preparados? Vamos lá! Então, por que fiz questão nesta abertura de temas sobre UFOs falar especificamente sobre o projeto Livro Azul? Será que foi por ter sido uma série de extrema audiência entre os fãs que curtem o gênero? Não! Existe muito mais coisas envolvidas. Porque apesar de ter havido 2 outros projetos anteriores, o projeto Livro Azul foi o projeto mais relevante e o que chamou mais a atenção, por diversas razões, mas uma delas é que na gestão do Capitão Ruppelt foi a gestão que mais levou a sério o assunto sobre OVNIs. Em outras gestões, por eles, até encerrariam essas pesquisas sobre OVNIs, ou porque não acreditavam, ou simplesmente porque recebiam ordens para desmerecer os casos. Além do mais, foi o próprio Capitão Ruppelt quem criou a terminologia UFO, ou OVNI em português. Já iremos falar sobre isso. Tendo em vista os números altos de relatos de OVNIs nos Estados Unidos, em 1947, o general Nathan Twining cria o primeiro projeto de pesquisa sobre UFOs, o Projeto Signing, que significa sinal. Acho válido comentar que o motivo da criação de um projeto com fins de pesquisar OVNIs, segundo o que nos passam, é de que houveram vários avistamentos naquela época nos Estados Unidos. Porém, o que não nos contaram, sabe-se lá o porquê, é que esse tipo de avistamento ou contato ocorreram com frequência na Segunda Guerra Mundial, principalmente relatado pelos próprios pilotos das aeronaves dos aliados. Sabe-se lá também se dos pilotos nazistas ou japoneses. Existem vários vídeos nazistas com projetos de aeronaves espaciais desenvolvidas por eles próprios e que estavam muito à frente de seu tempo. Isso também ocorreu na Primeira Guerra, muito tempo atrás, antes do que podemos imaginar. Esse tipo de acontecimento data do início das civilizações. Já ocorriam eventos dessa natureza. É muita coisa para explorar. Falaremos sobre os projetos nazistas não divulgados, sobre OVNIs na antiguidade, em outros vídeos no nosso canal.
Então, galera, o primeiro projeto SIGN não foi conclusivo quanto à causa dos avistamentos, isso que foi dito. Porém, gravem bem esse nome. O capitão Ruppelt avaliou inicialmente que o projeto SIGN indicava que sim, os avistamentos de discos voadores eram sim naves reais que não eram feitas pela extinta União Soviética ou pelos Estados Unidos e teriam provavelmente origem extraterrena. Com isso, por ter tido um desempenho não muito conclusivo quanto aos avistamentos de OVNIs, em 1948 foi criado o segundo projeto, o Projeto Grudge, que significa rancor, que foi bem pior quanto o primeiro. Até o nome dele em português não é lá muito atrativo. Este projeto foi tão irrelevante que concluiu que os OVNIs eram fenômenos naturais. Tanto o primeiro quanto o segundo projeto tinham um mandato desacreditador, ou seja, suas conclusões eram para fazer qualquer um a desacreditar em OVNIs. Em razão disso, muitos generais do alto escalão da USAF, da Força Aérea Americana, estavam tão insatisfeitos com as investigações da Força Aérea sobre OVNIs que acabaram com o projeto Grudge e o substituíram pelo projeto Blue Book. Então, com os maus resultados dos projetos anteriores, em março de 1952, foi criado o projeto Blue Book, ou o projeto Livro Azul, que tinha como metas determinar se os OVNIs eram uma ameaça para a segurança nacional daquele país e analisar cientificamente dados relacionados com os OVNIs. O nome Livro Azul foi escolhido para se referir aos cadernos azuis para testes em algumas faculdades e universidades. O nome foi inspirado devido à atenção que oficiais de alta patente estavam dando ao novo projeto. Era como se os estudos de OVNIs fossem tão importantes quanto um exame de final de faculdade. Então entra em cena o conhecido Capitão Edward J. Ruppelt, primeiro chefe do projeto. Ele foi um piloto experiente, foi condecorado por seus esforços com a Army Air Corps durante a Segunda Guerra Mundial, sem contar que ele mesmo relatou ter tido em combate experiência de avistamento de OVNIs. Ruppelt oficialmente criou o termo UFO, Unidentified Flying Object, que em português significa Objeto Voador Não Identificado, ou como conhecemos as siglas OVNI, para substituir os muitos termos como pires voador, disco voador e assim por diante, usados por militares antes. Ruppelt achou que o termo objeto voador não identificado seria mais neutro e preciso. É importante falar sobre o Capitão Ruppelt porque ele fez a diferença no projeto. Ele implementou uma série de mudanças e simplificou a maneira como os OVNIs eram relatados. Antes, as pessoas que contavam suas experiências eram ridicularizadas e ele mandou desenvolver um questionário padrão para as testemunhas de OVNIs, para levantar dados que fossem sujeitos a análise e estatísticas. Ruppelt levou o projeto tão a sério que, sabendo do fracasso do projeto SIGN, chegou a demitir 3 dos seus funcionários no início do projeto, ou porque eram muito pró ou muito contra uma hipótese ou outra. Naquela época havia um oficial em cada base da Força Aérea dos Estados Unidos, e Ruppelt e sua equipe tinham autorização para entrevistar qualquer um dos militares que testemunharam algo anômalo no céu. Sob a direção do capitão Ruppelt, o Livro Azul investigou centenas de casos de OVNIs conhecidos, inclusive as chamadas luzes de Lubbock, e um caso amplamente divulgado observado por radar visual em 1952 sobre Washington DC, que inclusive, se vocês pedirem nos comentários, se tiver um número alto de pedidos sobre o assunto, então podemos gravar um vídeo falando somente sobre os casos do Livro Azul. Existe outra figura extremamente importante em toda essa história, o astrônomo Dr. J. Allen Hynek, que foi consultor científico do projeto. Na verdade, ele esteve no projeto SIGN,
grude e até o encerramento do projeto Livro Azul. Hynek era um cientista nitidamente cético quando ele começou no primeiro projeto, mas isso foi mudando ao longo de suas experiências e seu sentimento mudou ao se deparar com a minoria dos casos que ele considerava inexplicáveis. Devido a um grande aumento massivo de avistamentos que coincidiram com detecções de radar do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, D.C., gerou muita publicidade, o que fez com que a Agência Central de Inteligência, a CIA, estabelecesse um painel de cientistas liderado pelo Dr. Robertson, um físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, com vários outros físicos, meteorologistas, engenheiros e um astrônomo, o próprio Hynek. O painel Robertson, como ficou conhecido, foi organizado pela primeira vez em 14 de janeiro de 1953. O intuito dele era formular uma resposta ao interesse público sobre OVNIs. O capitão Ruppert e Hynek prepararam e apresentaram as melhores provas, incluindo filmagens sem edições e colhidas através do Livro Azul. Eles passaram 12 horas revendo 6 anos de dados para, no final, o painel Robertson concluir que a maioria dos relatos de OVNIs tinham explicações simples e que poderiam ser explicados com investigações mais aprofundadas e que não compensaria fazer isso. Agora prestem muita atenção neste trecho que vou mostrar para vocês do estudo que fiz. E olha como é interessante ver que o sistema se utiliza de toda a ferramenta necessária para poder encobrir fatos, atender seus anseios, se utilizar de toda a máquina pública e privada para controlar pessoas. Os caras utilizaram a Disney juntamente com psicólogos, astrônomos e celebridades para ridicularizar algum assunto, neste caso sobre OVNIs. Quando falamos que profissionais como cientistas, médicos, engenheiros, astrônomos e outros, não são todos, claro, mentem por dinheiro, por poder, para esconder a verdade, quem é contra, geralmente é ridicularizado e chamado de ignorante ou conspirador. Quem garante que, assim como a Disney foi e é manipulada, outras empresas não são manipuladas até hoje para impor uma cultura, uma doutrina, uma regra nas pessoas? Após a saída do capitão Ruppert, o projeto Livro Azul caiu em descrédito, passando outros gestores, mas nada como o trabalho do Ruppert. E como o painel Robertson desmoralizou o projeto e dificultou muito esse tipo de pesquisa, foi encerrado em 17 de dezembro de 1969 o projeto Livro Azul, pondo um fim ao excelente trabalho executado pelo capitão Ruppert e o cientista Allen Hynek. O projeto Livro Azul repercutiu tanto que serviu de inspiração para filmes e séries de sucesso. As séries Project UFO, de 1978, Galactica, de 1980, Twin Peaks, de 1990, e o projeto Blue Book, de 2019, e o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg. Detalhe: o próprio Allen Hynek real atuou como consultor do filme. Sugiro fortemente que assistam a série Projeto Livro Azul na History, que vocês terão uma noção melhor sobre o tema e tenho certeza que vão gostar muito. Galera, aconteceram muito mais coisas que não citamos aqui no vídeo, mas caso vocês queiram um vídeo sobre os casos do Livro Azul, os outros gestores que passaram por lá, audiência no Congresso ou Comitê Condon e muito mais, deixe nos comentários que irei trazer mais coisas sobre o Livro Azul. E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo sobre UFOs, espero que tenham gostado do conteúdo. Se você gostou do canal, se ainda não é inscrito, se inscreva, clique no sino de notificação, clique em curtir o vídeo e compartilhe o nosso canal para ganharmos engajamento. Fico por aqui, agradeço a todos e nos vemos na próxima. Valeu!